Bom dia, Franklin. Bom dia, bom dia. Só tô Por tentando... que você demorou tanto? É porque eu tava na aula do sexto ano, porque eles fizeram os horários chocarem. Aí eu fui parar na aula do sexto ano, e na verdade era o Clécio que dava aula no sexto ano, eu tinha que dar aula no sétimo, enfim. Eu tava lá... Você podia ter continuado lá, tio. É, né? Verdade. Deixa eu só... Oi. Oi. Som. Deixa eu abrir o nosso livro. Não, não é aqui. É aqui. Franklin, eu tava com saudade de gritar seu nome na janela da sala. Tava com saudade de fazer o quê? De gritar seu nome na janela da sala. Você não vai poder gritar nada mais. Tô brincando. Olha, deram uma mudada aqui. Será que vai parar de travar? Mudou o layout aqui do... Não. Nunca vai parar de travar. Franklin. Oi. É demais, Franklin. Deixa eu abrir o livro. Vamos lá. Estamos... Barco do Brasil, senzalas. Nós paramos na página 15. Confere aí pra mim. Sim. Ok. Aqui o povo tá entrando ainda. Gente, então assim, ao longo desse nosso capítulo, nós estivemos falando muito sobre a questão da realidade da escravidão no Brasil, mais focado na questão do Brasil. Não falamos só sobre a questão do Brasil, mas falamos assim um foco maior no Brasil, né? Falamos sobre como que era a escravidão africana, falamos sobre a questão do navio negreiro, né? Vimos um vídeo muito forte que demonstrava com bastante realidade como que acontecia a travessia das pessoas escravizadas. Falamos o caráter comercial dessa escravidão, né? Como que as pessoas, e principalmente os europeus, lucraram com essa questão da escravidão, né? Falamos como que acontecia essa escravidão no desembarque aqui no próprio Brasil. Falamos que nós tínhamos escravidão com características rurais, escravidão com características urbanas. Falamos que dessa característica urbana nós tínhamos também aqueles que eram conhecidos como escravos de ganho. Não foi isso? Falamos ontem, na nossa última aula, na verdade, sobre quem eram esses escravos de ganho, que as pessoas acabavam, vamos dizer assim, percebendo sobre isso. E eu pesquisando a aula, vendo algumas coisas na internet, o ano passado, eu acho que surgiu algumas coisas que as pessoas falavam assim, que as pessoas foram escravizadas porque elas... Na verdade, foram os africanos que quiseram se escravizar, né? Aí o Porta dos Fundos fez uma sátira disso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E eu achei muito engraçado e bate com a nossa aula. Deixa eu ver se... esse aqui mesmo. Deixa eu assistir. E aí, gente, isso é ridículo, né? De falar que os africanos se escravizaram porque eles queriam se escravizar. A realidade não é essa, né? E então por isso a gente vai assistir esse videozinho, porque faz uma sátira. O que é sátira, gente? Não sei. Só que O que deve é uma ser sátira? uma crítica engraçada. É uma piada sobre a situação, né? Uma crítica engraçada. Isso, uma crítica engraçada. Muito bom, Heitor. Vamos assistir Arthur. aqui então. É Arthur que falou? Você que era Heitor? Sim. Muito bem, Arthur. É porque você e Heitor têm a voz muito parecida. Com o aplicativo da Amazon, você compra milhares de produtos em... Tá errado. Tá, a gente tinha que ter virado ali, mas eu falei. Porra, tudo bem. Fala comigo, meu chegado. Opa, tudo bom? Tudo bom? Você tô reparando, vocês são navegadores? Somos. Eu não tenho nada, menino. Desculpa, tá? Eu tô Não, ocupado. eu tô vendo que pela roupa você deve ser lá da terrinha, né? A gente parou aqui um pouco, porque eu acho que eu me perdi. Eu tava pegando o caminho aqui pras Índias, só que teve obra aí, porque mudaram tudo. Não, imagina, fica à vontade, a África é sua, não repara a bagunça, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês estão precisando de escravos? Quê? Escravo. É gente de raça inferior pra trabalhar pesado de graça. Então, né, tá bem, tá? A gente tá muito bem. É porque a gente tá procurando alguém pra poder escravizar a gente, que aqui tá entediante, tá um saco. Aí se você souber de alguém que queira, alguém pra indicar... Mas pra que vocês querem alguém pra escravizar vocês, gente?
É uma tara nossa. Ah, a gente pode dar uma carona pra vocês no máximo. Não. O pessoal quer ser submisso mesmo. A gente quer chicote no lombo, uma corrente no pé até. Tá, legal. Eu vou indo lá. Não, pera aí, vou te mostrar uma coisa aqui. Ô, Zulu, chama na capoeira pra ele aqui. Olha aí. Olha, que é isso, garoto? Tá caindo, que é isso? Que maravilha. Vem aqui. Nossa. Olha isso, Jamila, samba aqui pro menino ver. Gente, samba pra ele ver. Isso aqui é a não dança precisa sensual que- criada nossa. Que A isso, gente gente? joga, ensina pra sua mulher de repente, hein? Bacana. Faz o quadradinho de 8 pra ele, então, Jamila. Não precisa, não, olha só, menino, não precisa, tá? Muito bonito vocês, mas eu vou indo. Pera aí. Pá, meu Deus. Meu patrão, pensa comigo. Olha só, uma marcenaria, agricultura, uma segurança privada, entretenimento até. A gente faz uma rinha humana, você vai adorar. A gente topa tudo. Ô, garoto, sabe o que é? Eu vou te falar. É porque depois a gente leva vocês, aí vão dizer que a gente é que escravizou. Não. Entendeu? Aí a gente fica mal. Não vai ter isso, né? Não vai ter isso, não. Tem certeza? Qualquer coisa você fala, o Jamal liberou. Todo mundo me conhece aqui. A gente é até contra isso, entendeu? Porque isso não é muito saudável. Pensa. confiar. Pois é, mas aí é porque eu só faria, porque vocês estão pedindo tanto, com essas carinhas aí. Não consigo dizer não. Confia, palavra de preto, pô. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. Mulheres e crianças primeiro! Bora, negada! E foi exatamente assim que aconteceu. Os portugueses mal pisaram na África. Os negros de lá que entregavam outros negros para ele. E agora a hora da pergunta mais importante. Que Brasil você quer para o futuro? A senhorita não me vê com uma roupa provocante dessa que eu não vou lhe estuprar, tá certo? Isso ainda é considerado um crime. Que isso, mas eu sou safada, tô te implorando. E nem pense... Enfim, aqui já é continuação. Essa questão de falar que, vamos dizer assim, os africanos se escravizaram porque eles quiseram, é essa sátira que nós apresentamos aqui no vídeo. Não é isso, né, gente? Houve todo um contexto que nós estudamos nesse capítulo, né? E nós vimos que o negócio não foi bonito, foi difícil, foi complicado, né? E foi desumano, não é verdade? Eles foram tratados como animais, muitos deles foram desagregados de suas terras, de suas famílias, muitos deles morriam na travessia, então, o que acontecia? Então, a gente tem que entender que isso foi uma coisa terrível, horrorosa, e que isso não pode se repetir em nenhum momento, e que a gente não pode aceitar que esse tipo de situação possa nem chegar perto de acontecer outra vez, né? Então, por isso que a gente estuda isso, entende, compreende muito essa situação. Então, falarmos que a escravidão aconteceu porque foram os próprios escravos que quiseram se escravizar, pelo amor de Deus, né, gente? Não existe essa situação. E é lógico, para completar nosso capítulo, só falta um pedacinho. O vídeo do Nerdologia, né? Que é melhor do que qualquer aula. É verdade. Muito bom. Que fala sobre essa questão da origem da escravidão no Brasil, que vai completar um pouco o nosso capítulo, tá? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai entender mais sobre nossa sociedade nesse Nerdologia sobre a origem da escravidão no Brasil. Para compreender a história de nosso país, é essencial entendermos o que foi a ampla escravidão de pessoas no Brasil. Um pouco disso já foi explicado em outro Nerdologia, sobre os efeitos até hoje desse fenômeno. Os primeiros registros de escravidão de pessoas são de mais de 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia, basicamente no mesmo tempo das primeiras civilizações sedentárias. O Código de Hammurabi estabeleceu os parâmetros da escravização de pessoas, incluindo condições de vida e origens daquele escravizado, com 3 possibilidades: a compra de um escravizado em mercados portuários, a escravização de prisioneiros de guerra e pessoas que eram livres, porém por causa de dívidas ou de crimes foram degradados à escravidão. Essas causas da escravidão acarretavam sociedades com múltiplos estratos sociais e estiveram presentes em diversas civilizações e religiões, em diferentes regiões e períodos de tempo, como na Grécia Antiga. No Império Romano, a escravidão estava presente nas mesmas possibilidades, incluindo o cenário em que um escravizado poderia conquistar ou comprar não apenas sua liberdade, mas também sua cidadania, por exemplo, pelo serviço militar. E é importante notar que esses mecanismos eram universais, sem restrições étnicas ou geográficas,
Em Roma, pessoas escravizadas eram romanas, germânicas, celtas, cartagineses, trácias, etíopes, basicamente toda etnia dentro das fronteiras da República ou do Império. Entre os povos indígenas americanos, a escravidão pela guerra ou por dívidas era praticada, dentre outros, pelos povos mesoamericanos, pelos Caribe, pelos Comanche e os Tupinambá, onde hoje é o Brasil. Sociedades chinesas, nórdicas, mongóis e japonesas também tinham costume da escravidão. Na África, praticamente todas as culturas e sociedades tinham o costume da escravidão por guerra ou por dívidas, como no Reino do Congo. E o tema escravidão também está presente nas religiões, com séculos de debates internos às tradições religiosas, tanto a favor como contra a escravização de pessoas. Por exemplo, não muito tempo atrás, a ideia de que Noé amaldiçoou os africanos, descendentes de seu filho Cã, foi defendida por pessoas que aprovavam a escravização de africanos negros. Na Bíblia, eles utilizavam essa passagem para, de certa forma, falar assim, não, eles são malditos, por isso que eles devem ser escravizados. Prestem bastante atenção nisso. Existem regulamentos e menções sobre a escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e diversos patriarcas eram donos de pessoas escravizadas. Além disso, os textos regulavam e valorizavam quando uma pessoa libertava outras pessoas da escravidão, especialmente pela dedicação religiosa. No Islã, a escravização era autorizada para não muçulmanos que fossem tomados como prisioneiros de guerra ou comprados de mercadores não muçulmanos, e a alforria de escravizados que se convertessem ao Islã era incentivada. Nas sociedades árabes, a presença de pessoas escravizadas era bastante comum, e, assim como no caso do Império Romano, não existiam restrições étnicas ou geográficas, com a possibilidade de ascensão social de pessoas escravizadas, lembrando que árabes e muçulmanos não são sinônimos. Em suma, pode-se dizer que, até a virada do século XIX para o século XX, a escravização de pessoas era tragicamente comum em diversas culturas e lugares. E é importante lembrar que a crítica da escravidão também é antiga, por exemplo, com o legislador ateniense Solon. Em algumas discussões atuais, por vezes evocam a escravidão na antiguidade, ou é realizada por muçulmanos, como uma forma de contrapor ou até diminuir a escravidão que ocorreu nas Américas, e os seus efeitos até hoje, já que não existe o botão de reset na história. É importante compreendermos dois motivos que fazem com que essa comparação seja infundada. A escravidão implantada na América pelos europeus tem origem na Idade Média, especialmente com as cruzadas. As cruzadas ao leste, resultando na escravização de bálticos e eslavos pelos reinos europeus. A palavra escravo, assim como a palavra em inglês slave, ambas vêm de referência aos eslavos. Nas cruzadas no mar Mediterrâneo, ocorreram a escravização tanto de muçulmanos quanto de cristãos mutuamente. Movidos pelo chamado espírito cruzadístico, começa a expansão ultramarina portuguesa, com a conquista de portos africanos, que é acompanhada em 1452 da bula Dum Diversas, do Papa Nicolau V, que autorizava ao rei português o direito de reduzir a escravidão perpétua sarracenos, pagãos e quaisquer descrentes como parte de uma escravidão pela guerra, como os casos que vimos antes. Nesse contexto de guerra, entre os séculos XVI e XIX, até 1 milhão de europeus foram escravizados por reinos muçulmanos, especialmente para servirem como remadores em galés, espanhóis, gregos, italianos e até islandeses. É importante notar, entretanto, que esse caráter de guerra religiosa com a escravização foi restrito ao Mediterrâneo e à Europa, não afetou o Brasil e nossa sociedade. Nenhuma expedição para a captura de pessoas foi realizada por muçulmanos ao solo americano. Esse é o primeiro motivo que invalida a comparação. Foi a África a região que mais sofreu com a escravização de pessoas, de diferentes regiões e etnias. Para o historiador congolês Elika Imbokolo, até 13 milhões de africanos foram escravizados por reinos muçulmanos. Outros 4 milhões foram escravizados por ocidentais e árabes pelo Oceano Índico, e até 20 milhões de africanos escravizados pelo Atlântico, especialmente para onde hoje são Brasil e Estados Unidos, além do Caribe. Segundo a maior iniciativa de pesquisa sobre a escravidão atlântica, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para o continente americano, mais algo entre 2 e 4 milhões morrendo durante o tráfico antes de chegar ao destino. No Brasil, os primeiros africanos escravizados chegam em 1538. No total, 4.800.000 africanos chegam ao litoral brasileiro.
Com a cada vez maior presença portuguesa no continente africano e sua posição geográfica privilegiada, Portugal torna-se o maior centro mercador de escravizados da Europa. No século XVI, mesmo indo além dos territórios muçulmanos, Portugal já está totalmente comprometido com o comércio de africanos escravizados. Outras potências europeias também investem nesse comércio de pessoas formado por escravos africanos negros. E esse processo da escravidão pelo Atlântico será um fenômeno próprio, diferente da escravidão que existia até o momento e que vimos até aqui. O comércio de pessoas era realizado não mais como consequência de uma guerra justa, mas realizado no Atlântico como um processo mercantil. O africano era um produto em si mesmo, para ser lucrativo. Também não era uma escravidão por dívida ou como pena criminal, que nunca foram legalizadas onde hoje é o Brasil. A escravidão era atividade ampla, de larga escala, extremamente organizada, lucrativa e base para a economia dessas regiões americanas, na produção de tabaco e açúcar, por exemplo. E principalmente, como o mesmo historiador coloca, a escravidão do Atlântico é a única que é específica etnicamente, voltada contra pessoas negras, mesmo as que adotassem o cristianismo. Esse é o segundo motivo que invalida a comparação entre a escravidão do Atlântico e a da Antiguidade. Ao contrário da antiga sociedade romana, por exemplo, o componente étnico que o tráfico atlântico adiciona ao comércio de escravos cria uma estrutura racial. Existe um povo que, por causa da sua cor de pele, é escravo, e isso é herdado pelos filhos perpetuamente. Essa particularidade étnica cria uma estrutura racial, e pode ser exemplificado em uma afirmação do então chefe de polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz, autor da lei que proibiu o tráfico negreiro. Mais razoável a respeito de pretos presumir a escravidão, enquanto por assento de batismo ou carta de liberdade não mostrar o contrário. Ou seja, a cor da pele era prova suficiente da escravização, um sinônimo com a inversão do ônus de prova, a pessoa, por ser negra, que tinha que provar sua inocência. Essa estrutura dura oficialmente mais de 300 anos, e esse componente étnico da escravidão cria uma série de barreiras e efeitos nocivos vistos até hoje em todos os países americanos onde ocorreu a escravidão. É importante frisar que não se trata de justificar ou amenizar a escravização de pessoas de outros lugares, mas enfatizar a importância de compreender que a escravidão no Atlântico é um fenômeno próprio, que não pode ser comparado. É uma estrutura econômica voltada especificamente para o comércio de seres humanos e exclusivamente um tipo específico de pessoa. E são esses os problemas que afetam a nossa sociedade, e a compreensão disso é também essencial para superarmos e consertarmos esses problemas, como veremos no futuro. Ainda veremos, em mais nerdologias, o tema da escravidão e sua história. Já vimos sobre abolicionistas negros e, como sempre, lembro que o vídeo é um breve resumo, um recorte, e as fontes e sugestões de leitura, como o único relato escrito em primeira pessoa de um escravizado no Brasil, estão na descrição para que vocês possam ir além. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre Ronald Biggs e o assalto ao trem pagador... Enfim, né? Então, gente, a gente consegue observar no vídeo de maneira clara que há essa escravidão que aconteceu no Atlântico, a escravidão que é característica do nosso continente, ela vai se diferenciar de toda a escravidão na história da humanidade. Nós vimos que sempre tivemos escravidão, desde as nossas primeiras civilizações, só que a escravidão que nós estamos estudando agora, essa escravidão atlântica, ela vai se caracterizar, então, por ser uma escravidão voltada principalmente por uma questão de uma questão comercial, de um lucro, e de uma questão racial, ou seja, a raça da pessoa era sinônimo de ser escravo. Então, o que a gente conseguiu ver no vídeo, e a gente afirma também ao longo do nosso capítulo, é que o negro ele tinha que provar que ele era inocente pelo simples fato dele ter a pele preta, né? Então, a gente consegue entender a nossa escravidão. Ela fez muito mal, né, para essa sociedade e para essas pessoas que têm origem com a civilização africana, ok? Nós chamamos aí dos afrodescendentes. Então, a gente tem que ter consciência sobre essa estrutura. Então, para finalizar um pouco o nosso livro, deixa eu só retornar aqui. Peraí, já vai finalizar o livro, tio? Não, finalizar o capítulo, desculpa. É o capítulo. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão da cultura, né? Aqui na página 15, vamos lá todo mundo na página 15, né?
A gente sabe, então, que nós tivemos uma presença muito grande de número de escravizados nas cidades brasileiras e, de certa forma, houve uma miscigenação, uma mistura em relação à cultura brasileira com a cultura africana, né? São as chamadas, o que a gente chama hoje das práticas afro-brasileiras. E um exemplo disso é a prática da capoeira. O Heitor fez capoeira? Você já fez capoeira, Heitor? Já viu você uma foto de capoeira ou eu tô doido? Eu? Capoeira? Eu vi alguém da nossa turma que fazer uma aula de capoeira, mas deu muita merda. Né? Então a capoeira é essa arte marcial que a gente conhece. Todo mundo aqui já viu alguma coisa de capoeira, na verdade. De certa forma, é necessário muita agilidade para realizar os movimentos que são quase de um ginasta, né? De uma questão olímpica, porque... Um ninja. É uma coisa... gente, é legal esse negócio. A capoeira ela é muito interessante, né? Mas a capoeira ela não é única e exclusivamente relacionada à luta, né? Ela está relacionada também com a música, com o canto. Então a cultura está muito presente ali na prática da capoeira, tá? Então a capoeira vai combinar essa musicalidade com essas técnicas de defesa e desses movimentos corporais que eram extremamente complexos e são até hoje, né? A capoeira não é para qualquer um, não, né? Então, durante quase todo o período que a escravidão vigorou, existiram leis que proibiam os escravos de portar arma nas cidades, né? Então, a capoeira, de certa forma, ela foi se desenvolvendo como um instrumento de defesa por parte dos escravizados, né? Então, ao mesmo tempo que era um encontro entre as pessoas que eram afrodescendentes, né? Isso, de certa forma, construiu um sentimento de solidariedade em relação à população afro-brasileira. Ela também era utilizada para esse uso da defesa, tá? Mas as autoridades, como sempre, viam a capoeira como uma forma bem negativa e preconceituosa. Só para a gente ter uma ideia, durante a nossa proclamação da República, né, foi criado um código penal e nele a capoeira tornou-se crime. Crime, tá? E qualquer pessoa que praticasse poderia ser preso por até 6 meses. Foi somente na virada do século XIX para o século XX que a polícia começou a perseguir seus praticantes, né? E, de certa forma, muitos poderiam ser até recrutados obrigatoriamente para o exército como forma de punição. Foi só a partir da década de 30, com a Revolução de Getúlio Vargas, que a capoeira deixou de ser vista de forma negativa pelas autoridades, e aí ela começou a se tornar um símbolo de cultura nacional e começou a ser praticada por toda a sociedade brasileira, por toda, né? E atualmente ela é uma importante forma de expressão cultural afro-brasileira, né? Ela identifica-se muito em relação a isso. Justo, sabia que a capoeira é uma das 10 lutas mais mortais do mundo? Não sabia. Você tirou isso da onde? De um vídeo que eu assisti. Ah, tá. Da sua cabeça. Falando sério, cara. Mano, mas é verdade, você tirou isso da sua cabeça, da sua memória. Peraí. Porcaria. Ô, Giovanni, seu áudio tá ligado, tá? Posso passar? Não. Você tá passeando por quê, Heitor? Ele já marcou. Já tinha marcado? Você tá falando de mim? Só tem você. Eu acho que é porque mamãe tocou o interfone. Ah, tá. Aí eu vou tentar ela vir por aqui porque a porta ali tá fechada. O papai tá só com a chave. Já posso, Arthur? Sim.
Pra mim já pode, professor. Passando, hein? Agora nós temos algumas atividades aqui. As primeiras eu vou realizar com vocês. O que faltar, depois vocês terminam em casa, sozinhos, sem a minha presença, isolados. E semana que vem a gente já se encontra. A questão número 1 da página 15 fala assim, ó, um elemento importante da escravidão urbana era a maior mobilidade dos cativos, ou seja, dos escravos, né? Por que isso acontecia? Por que eles tinham muita mobilidade? Porque, ó, muitas realidades de um deslocamento. É isso, né? Não precisa colocar o restante, não. Essas atividades realizadas pelos escravizados urbanos exigiam um deslocamento pela cidade, então por isso que eles tinham mais mobilidade, né? Aí a letra B fala assim, por que essa mobilidade não significava que a escravidão urbana era menos violenta do que a praticada no espaço rural ou nos regimes das mineradoras? Tinha da violência e tinha que lidar... Esse aqui não tem jeito, não. Então, muita violência eles tinham que lidar, né? As condições de vida humilhante, a rotina de trabalho, então, era intensa e muitas pessoas, então, se não conseguissem arrecadar o valor que era exigido pelos seus patrões, eles acabavam sendo castigados por isso, né? Então, isso era um problema sério. Eu já vi o P ali. Ai, é tudo terrível. Ai, meu Deus. Eu pensei que era só o PU. Espera só um pouquinho que eu vou aqui pegar uma água. E o tio saiu da aula. Eu sugiro a gente esperar ele voltar. Ou se não embora. Ninguém tá de acordo. Alguém tem uma melhor? Mano, quem tá na floresta? Eu. Tá vendo não, cara? Atrás de mim tem uma árvore. Brincadeira, tá? O pior é que eu olhei. Tio, será que não é você? O que aconteceu? Nada não, tio. Foi um monte de piada ruim mesmo. Quem for terminando, me dá joinha, por favor. Para eu poder saber. Toma joinha. Já? Ô, professor, você não vai ter mandando terminar logo. É o quê, o Giovanni? É meu pai tá mandando você terminar logo. Ué, eu tô esperando. Depois eu converso com seu pai. Fala com ele que eu resolvo depois com ele. Fala com ele que pai não tem que se meter na aula dos professores, não. O que você não sabe é que ele tá na aula. Na verdade, eu não sei. Nossa, aqui em casa tá uma bagunça, gente. Que nós fizemos uma pequena reforma aqui. Mas deu uma sujeira terrível. Acontece. Ligar o ar aqui que o trem tá feio.
Gente, as atividades da página 16 e 17, que finalizam o capítulo, vocês façam aí em casa, tá bom? Pode sair já, Fran? Quem terminou já pode sair. Mas e a chamada? Bota lá no chat, que depois eu faço o manual. Tchau. Falou, tio. Tchau. Olá. Eles são só terminando de fazer atividade. Já pode sair. Quem terminou pode sair, Marina. Tio, acho que só ficou o pessoal que não... Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã, tio, mas amanhã Tchau, tio. Tchau, Vitória. Não sei se amanhã tem aula, mas beleza. Acho que é sexta. Da manhã a gente não tem, não. Acho que era sexta. Mas enfim. Tchau. Tchau. O Nick tá aqui dentro. Seis Caraca, pessoas só tem... na live. Não, só tem eu, o Arthur, pessoas que eu não sei quem são. Tchau, tchau pra Agora todo só- mundo, hein? Agora deu. Tchau, tchau. Tchau.